Olá pessoal, bom dia. Mais um episódio do Papo Tech. Hoje eu tô com uma ajudante especial aqui, Emily. Tudo bem, Emily? Olá, Muito tudo bom, prazer. Gus? O Prazer prazer não, é meu. prazer é meu te receber aqui para você me ajudar aqui como co-host hoje. Obrigado. A Emily é comercial aqui na Maita Isso. e vai nos ajudar num papo interessante aqui sobre inovação, ecossistemas e tudo mais. A gente está hoje com o Leandro Palmieri, né, Leandro? CEO do O Novo Lab. É isso aí, bom dia, pessoal. Obrigado. Legal, bem-vindo. Ô, Leandro, eu ia te perguntar, a gente vai falar muito do Novo Lab, de inovação, ecossistema hoje. Eu queria antes que você se apresentasse, só para saber como é que você caiu nesse mundo de inovação, nesses ecossistemas, e para a gente falar do Novo Lab, pode ser? Pode ser, não, legal. Obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com o pessoal da Maita. Prazer, Leandro. Maita que é residente no Novo Lab São Carlos Isso, a gente tem também. a presença lá do Labzinho nosso. É, muito legal. Bom, eu sou formado em comunicação, né? Mas minha trajetória, ela mudou ao longo dos anos, né? Eu desde cedo quis empreender, e aí eu criei uma agência de comunicação. Legal. Bem na época que as redes sociais ainda eram bem incipientes, né? Então, era no começo do Facebook, era na época do Orkut ainda, né? Quem lembra de Orkut? Eu e meu sócio o Anderson, a gente fazia trabalhos de mídias sociais para posicionar empresas na época que as empresas não levavam a sério as mídias sociais, né? E aí eu lembro que a gente batia na porta das empresas para falar disso, né? E as empresas achavam que não era uma coisa séria, que mídias sociais era coisa de molecagem, né? De meninada, e não viam a importância de se posicionar nas mídias sociais. Então, naquela época, a gente encontrou um outro meio de vender esse tipo de projeto, que foi por meio de agências de propaganda. Então, a gente identificou que as agências de propaganda eram os canais para a gente oferecer esse tipo de serviço, porque eles já sabiam vender comunicação, Legal. né? E a gente começou a bater nas agências de propaganda, oferecendo isso para os clientes delas. Legal. E aí elas entenderam isso, né? Teve até uma agência que a gente bateu aqui em São Paulo, né? Uma agência tradicional, que não tinha nenhuma área de digital ainda, né? Então isso faz muitos anos. Sim. E que a gente chegou oferecendo serviços de conteúdo e mídias sociais para os clientes deles, né? E a gente vendeu muitos projetos lá, né? A gente viu muita transformação dos meios de comunicação ao longo desses anos, né? E aí nós estamos em 2025, foi em 2009, a gente acompanhava um portal chamado Mashable.com, que é um portal norte-americano, Famoso, que lá atrás, nessa época, sei lá, 15, 16 anos atrás, falava muito sobre mídias sociais, né? Que foi na época que o Facebook surgiu, na época do Twitter, foi a época 2008, 2009, a gente tá falando da época do primeiro iPhone ainda, né? Perfeito. Então, foi quando o celular deixou de ter tecla e passou a ter tela, passou a ter aplicativo, Sim. Isso. né? Começaram a surgir as empresas de desenvolvimento de aplicativos, né? E a gente surfou essa onda. E aí o Mashable.com era o portal que falava sobre isso, sobre essa revolução. E aí eles criaram uma data significativa que era o 30 de junho, o dia mundial para celebrar a revolução que as mídias sociais estavam causando. Legal. E aí criaram um evento à la TEDx, onde pessoas, entidades do mundo inteiro poderiam pegar esse evento e transformar numa edição local na sua cidade. E aí a gente decidiu fazer em 2019 o Social Media Day São Paulo, né? Sem experiência de eventos, sem experiência de reunir comunidades, né? Simplesmente com a ideia de, vamos levar esse papo de mídias sociais em pauta, né? E usar o evento para promover a nossa própria Sem dúvida, agência, claro. né? Que se chamava MobMob na época, que era de mobile and social, né? E aí nós fizemos esse evento. Foram 300 pessoas reunidas em 2019 em São Paulo para falar de mídias sociais, né? Em 2009, aliás, perdão, 2019 não, 2009, né? Estamos falando de 16 anos atrás. E foi um sucesso, né? O nosso evento foi o maior do mundo, entre 1.500 Que legal. edições que aconteceram naquele ano. Como chamava? Social Media Social Day. Media Day, Legal. né? Então foi o maior do mundo, entre 1.500 edições que aconteceram ao redor do mundo todo, né? E isso chamou a atenção do pessoal do Mashable, né? Do portal, né? E aí a gente começou a produzir edições maiores a cada ano do Social Media Day, até que no último ano nós fizemos ele no Center Norte, né? Alugamos um espaço enorme no Center Norte,
levamos grandes nomes, na época o Gilberto Dimenstein, Sim. que era o jornalista criador do Catraca Livre, né, que já faleceu. Levamos o Flávio Pripas, que foi o cara que foi o CEO do Cubo, do Itaú, quando o Cubo nasceu, né, que foi o cara que liderou o projeto. Enfim, vários grandes nomes para falar sobre mídias sociais, né? Esse evento ele cresceu. E aí o mosquito do evento picou a gente, né? E a gente descobriu que fazer evento era muito mais legal do que fazer conteúdo e mídias sociais. E aí nós pivotamos e nos tornamos uma empresa de eventos de tecnologia, para Legal. empresas de tecnologia. Então, a gente, na sequência, trouxe um evento para o Brasil, que foi o The Next Web, que era uma grande conferência, ainda nessa época, 2010, não existiam grandes conferências como o Web Summit, como o South Summit, que Perfeito. existem hoje. Tinha Fenasoft só do passado lá, Exato, né? E nada né? relacionado Não tinham assim. essas conferências. E aí a gente identificou um portal holandês, que era o thenextweb.com, que existe até hoje, hoje ele é um portal, inclusive, que foi comprado pelo Financial Times, né, que fala sobre tecnologia, né? E que eles já tinham a conferência deles há uns 10 anos acontecendo em Amsterdã, né? E aí a gente viu a conferência e falou, nossa, é um formato muito legal, né? Um formato inovador, que o holandês por si só, ele já é um povo mais inovador, descontraído e reverente, né? E eles conseguiram criar um evento que tinha toda uma vibe completamente diferente, moderna, para o que a gente via lá em 2010. A gente falou, pô, vamos trazer esse evento para o Brasil, né? O The Next Web Conference. E aí nós tentamos convencer os holandeses, né? O Patrick e o Boris, que são os criadores do evento, de que o Brasil era a bola da vez, né? 2010 era aquela época onde o Cristo estava decolando na capa da The Economist, Eu lembro. né? Que o país estava vivendo um boom, né? E a gente ali mandando notícias pros holandeses de que, pô, o Brasil é o lugar para vocês fazerem a próxima edição do The Next Web, né? E aí o que eles falaram pra gente nós não temos interesse em ir pro Brasil, né? A gente tem interesse em levar o evento para outros países, né? Dubai é um país que a gente quer levar, mas o Brasil não. Mas a gente foi lá insistentemente mandando fatos e dados sobre o Brasil e mostrando que aquele momento era o momento ideal para estar aqui e ter a conferência aqui. E aí a gente convenceu os gringos a fazer o The Next Web aqui. Fizemos por 3 anos o The Next Web Latinoamérica. Então, quem quiser buscar na internet aí The Next Web Latinoamérica vai ver muita coisa, né? Trouxemos o Werner Vogels para cá, que é o... Era da AWS, se eu não me É a engano. AWS até Perfeito. hoje, né? Que, pô, é o cara... Cientista-chefe lá da AWS. É o número 2, né? Sem dúvida. Abaixo do Jeff Bezos é o Werner Com Vogels. questão técnica, ele é o primeiro. Ele é o primeiro, né? Trouxemos o Werner Vogels para cá. Trouxemos o fundador do Duolingo, isso em 2012, 2013, mais ou menos, né? Não lembro exatamente qual ano que era, mas acho que foi 2012. Enfim, trouxemos vários caras incríveis do cenário de tecnologia internacionais e criamos praticamente o primeiro evento de inovação e startup gringo aqui no Brasil, né? Que foi o The Next Web, né? Foi um evento que... Eu acho que foi o primeiro evento onde os palestrantes abriram uma long neck e tomaram cerveja no palco, falando sobre tecnologia. Super diferente, Disruptivo, né? Disruptivo. E aí, nós fomos nessa pegada dos eventos. Fizemos eventos para Qualcomm, para Mandic Internet, para SandGrid, enfim, para várias empresas de tecnologia, Motorola, né? E surfamos essa onda. Quando chegou, criamos o Case, né, que foi a Conferência Anual de Startup e Empreendedorismo da Associação Brasileira de Startups, isso em 2014, né? Criamos a marca, criamos o evento, produzimos o primeiro evento lá na FEComércio, em São Paulo, né? E demos essa cara de evento de startup e empreendedorismo, né? E aí esse evento ele cresceu, se tornou o maior evento de startups do Brasil por muitos anos, né? Depois perdeu um pouco a mão aí por conta... da gestão das pessoas que estavam à frente do próprio evento, né? Que é normal, né? Uhum. Então a gente surfou muito essa onda dos eventos de tecnologia e com isso a gente aprendeu muito com essa coisa de criar comunidades, porque o evento, na verdade, é uma comunidade de pessoas interessadas naquele assunto, naquelas empresas, naquele tipo de conteúdo que está ali, né? E aí, quando chegou em 2015 para 2016, né,
era um momento muito complexo do Brasil, onde a gente estava passando ali pelo impeachment, né, na época que a Dilma caiu, Michel Temer assumiu, né, um baita caos político-econômico no Brasil, né, e a gente viu os nossos patrocínios, né, praticamente desaparecerem dos eventos, né, ninguém queria fazer grandes investimentos em marketing, né, quando se tem uma crise, a primeira área que sofre cortes de verba é a área de marketing nas empresas, né? A área de inovação não está tão diferente, depois a gente fala um pouco disso, né? Eu falo que a área de inovação é a nova área de marketing. E aí a gente viu as empresas com medo, com receio de investir, e aí ficou muito difícil realizar os eventos, né? E aí a gente decidiu encerrar as operações da nossa empresa de eventos aqui em São Paulo. Entendi. Isso foi no final de 2016. E aí eu e o Anderson, a gente já estava nessa estrada há muitos anos, né? E empreender com todos esses desafios não é fácil, especialmente no Brasil. Então a gente decidiu encerrar a empresa em dezembro de 2016 e tirar 2 semanas de férias, que para um empreendedor é muita coisa, né? Porque a gente nunca tira férias, né? E aí a gente falou assim, pô, vamos se reencontrar na Campus Party, que é um grande evento, né? Que acontece todos os anos aqui no Brasil. É um evento que foi criado na Espanha e patrocinado pela Telefônica por muitos anos, né? E aí ele já acontece, sei lá, uns 15, 20 anos aqui no Brasil, né? Que é um evento mais geek, mais nerd, no bom sentido da palavra. A gente falou, vamos se reencontrar na Campus Party em janeiro de 2017. E aí tava lá, eu, o Anderson e o Davi, né, que é um amigo nosso, que foi CTO da Campus Party, né, que é o cara que levantou toda a infra de tecnologia na Campus Party do Brasil, reunidos numa madrugada, 3 da manhã, né, e, cara, olhando tudo aquilo, ele falou assim, pô, cara, a gente precisa criar isso aqui 365 dias por ano, né, naquele dia a gente conversou com um garoto de Feira de Santana, na Bahia, né, e aí ele falou um negócio muito interessante pra gente. Ele falou assim, eu moro em Feira de Santana, na Bahia, eu trabalho pra AWS a partir do meu quarto, ganho em dólar, não consigo cursar uma universidade, não porque eu não quero, mas é porque eu chego lá, eu ouço o óbvio, né, porque eu sou um cara autodidata, e aí meus pais ficam me cobrando um diploma, eu não tenho com quem conversar sobre isso, e aí o meu oásis é quando eu venho e fico uma semana aqui em São Paulo, acampado na Campus Party. E aí a gente... Puta, isso é uma oportunidade, né? A gente precisa criar um ambiente como esse aqui para conectar esse tipo de pessoa que está desenvolvendo projetos fora da curva ou que, sei lá, não consegue acompanhar uma universidade, ou sei lá, precisa conectar a universidade com isso, empresas, né, talentos, e criar esse caldeirão de coisas legais acontecendo de projetos, né? 365 dias por ano, porque a Campus Party vai acabar, essa molecada vai voltar para casa, aí a vida volta ao normal. Aí só daqui 1 ano, né? E isso foi o insight pro Novolab. Legal. Foi a partir daí que o Novolab nasceu e que a gente falou assim, pô, isso é um lugar que a gente precisa criar, e a gente não sabia o que era um hub de inovação. Legal. Então, só voltando na pergunta que você me fez, né, sobre minha trajetória, né, sou formado em comunicação, criei uma agência de comunicação com foco em conteúdo para mídias sociais e posicionamento em mídias sociais, migrei naturalmente para o mundo de eventos, né, voltado para eventos de empresas de tecnologia, né? Sim. E depois disso nasceu o Novolab, que nada mais é do que a continuidade de tudo isso que a gente estava fazendo, porque o Novolab tem muito de comunicação, de eventos, de fomento de comunidade e tecnologia. Pois né? mas ele é um espaço físico, né, Leandro? Assim, você como CEO e cofundador de lá, explica pra gente um pouco como que funciona a estrutura do Novolab lá em São Carlos. Por que São Carlos, né? O Novolab é um espaço físico, né? Hoje a gente ocupa uma fábrica de 21 mil metros quadrados no centro da cidade de São Carlos, né? E aí, dando continuidade na história, né? Como é que a gente foi parar em São Carlos, por que a fábrica e tudo mais, né? Então, quando a gente decidiu lá na Campus Party criar esse ambiente 365 dias por ano, a gente imaginou que seria aqui em São Paulo, né? Então, eu sou daqui de São Paulo, né? O Anderson é natural de Santos e morou a vida inteira e trabalhou aqui em São Paulo. O Davi também é natural de Santos e morou a vida inteira e trabalhou em São Paulo, né? Então, para nós, o natural era fazer em São Paulo. Só que tinha
um agravante, assim, uma coisa peculiar que era o seguinte, os três, né? Os três não, né? O Davi trabalhava numa empresa, né? Seguia uma carreira corporativa, essa foi uma opção dele. Mas eu e o Anderson, que tinha uma veia mais empreendedora, nós estávamos quebrados, né? Então a gente tinha fechado a empresa, tava sem dinheiro, cada um com 2 filhos pequenos, né? Cliente private do Serasa, né? Na época, sem grana para investir, não tinha grana para começar nenhum projeto novo e com a ideia na cabeça de querer fazer um ambiente como esse, né? E aí o que a gente fez foi assim, pô, vai ser em São Paulo. O óbvio pra gente era em São Paulo, né? A gente começou a pesquisar lugares, ver prédios, galpões, pensar, imaginar como é que seria a dinâmica desse espaço, o que poderia acontecer ali, qual seria o público que a gente ia atrair, né? A gente não queria fazer um projeto tão elitizado, a gente queria fazer um projeto mais democrático, mais acessível. Legal. Porque quando você fala de ambiente de inovação, agora tá mudando um pouco, né? Mas há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eram ambientes mais elitizados. Você pega os grandes hubs de inovação aqui em São Paulo, eles Cubo, estão por aonde? exemplo, né? Sem dúvida. Tá na Vila Olímpia, tá ali tá na Faria Lima, tá ali na Avenida Angélica, perto da Paulista, em Higienópolis. Só a né? questão imobiliária já é inviável, né? Pois é, e aí você pega o garoto ou a garota que mora em Itaquera ou no Capão Redondo, só para chegar na Vila Olímpia ou na Paulista, gasta tempo e dinheiro. E muitas vezes o estudante de uma escola pública ou de uma universidade que não é uma universidade de primeira linha, que tem que trabalhar o dia todo e à noite ir para a universidade e que gostaria de frequentar um ambiente como esse, não tem essa oportunidade. Porque custa, porque leva tempo, porque precisa se deslocar, né? E aí tem todas as questões da grande cidade, né? Que a gente sabe o quão difícil é você criar algo democrático, né? E aí a gente ficou nessa busca incessante de um espaço que fosse democrático, a gente não encontrava nada, né? Olhando imóveis sem ter R$1 de garantia para dar, né? Só tentando imaginar como seria, né? Nessa época, o Davi trabalhava numa empresa, né? E essa empresa mandou ele pro F8, que é o evento do Facebook lá no Vale do Silício. Legal. Né? Isso foi em abril de 2017. E aí, chegando lá no Vale do Silício, o Davi conheceu 2 brasileiros de São Carlos. O Thiago Christoph, que tem um programa de aceleração chamado I Am Founder, lá em São Carlos hoje, né? E o Vitor Stabile, que criou, agora fez o exit dele, de uma fintech chamada Liber Capital, né? Nessa época, esses 2 caras, eles tinham uma Venture Builder lá em São Carlos, que nada mais era do que uma incubadora de startups, né? E aí eles tinham lá uma startup de games, a Liber Capital, que era essa fintech, né? E tinha uma outra empresa chamada Calamar, que era uma empresa de chatbots, na época, isso há 7 anos atrás. Sei. Né? Então, 3 empresas convivendo no mesmo ambiente e eles fomentando essas 3 empresas para ver o que dali iria virar, né? E aí o Davi mostrou o projeto, o embrião do Novolab para eles e eles ficaram encantados. Eles falaram assim, pô, a gente precisa conhecer o Leandro e o Anderson, leva eles para São Carlos, porque São Carlos faz sentido, tem um ambiente universitário, tá começando esse cenário startup lá, tal, não sei o que, os caras ficaram super animados. E aí o Davi falou pra gente de São Carlos e a gente não deu a mínima. Tipo, Não vai dar meu, certo, o que eu né? vou fazer lá no interior, meu? Pô, tenho grana nem Que é tudo na Faria Lima ou na Paulista. Pois é, a gente tava numa fase que era assim, porra, eu não tenho grana nem pra ir na Faria Lima, que dirá ir pra São Carlos, né? E aí o Davi insistentemente convenceu a gente a ir pra São Carlos, né? E aí o Davi falou, não, vamos aproveitar que são 3 horas de estrada pra ir, 3 horas pra voltar, pelo menos a gente coloca a conversa em dia, né? E aí, pô, vocês vão comigo, vocês não vão gastar dinheiro e tal, bem nesse nível mesmo, né? E aí pegamos uma sexta-feira e fomos até São Carlos. A gente não tinha ideia de quem era o Thiago e o Vitor Stabile, né? Chegamos lá na Venture Builder deles, lá na Avenida 9 de Julho, no centro de São Carlos, uma salinha comercial com 3 empresas e um monte de nerd trabalhando nesses negócios, né? E aí eles foram super gentis com a gente, e ao invés de fazer uma reunião com a gente, eles colocaram a gente dentro do carro e levaram a gente para conhecer o ecossistema de São Carlos. Muito legal. Então naquele dia nós fomos na USP,
conversamos com o professor Rosenfeld, que é um cara incrível lá da engenharia. Depois visitamos a Universidade Federal de São Carlos. Aí nós conhecemos algumas startups. Tinha uma startup na época despontando, que era a Arquivei, uma startup que cresceu bastante, que chama Caive hoje. Aí tinha uma outra empresa de marketing digital, que era a Raccoon Marketing Digital, que depois, agora mais recentemente, foi vendida para um fundo do Martin Sorrell, que foi o fundador do WPP, um dos principais grupos de comunicação do Brasil, que também estava despontando. E aí nós conhecemos vários empreendedores, várias empresas, e aí chegou no final do dia, eu e o Anderson, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, caramba, né, meu? É humanamente impossível fazer 8 reuniões em São Paulo num dia. E aqui a gente fez 8 reuniões, ainda conheceu um monte de gente, né? Pois é. Muito produtivo isso, né? E a gente ficou com isso na cabeça. Do quão produtivo foi e o tanto de gente interessante que a gente conheceu em um dia só, né? Porque São Carlos é uma cidade que concentra um capital intelectual muito diferenciado, né? São Carlos é uma cidade que tem hoje 265 mil habitantes, né? Tem um PhD a cada 100 habitantes, que é a maior média de doutores do hemisfério sul, né? Então é uma concentração de cientistas, PhDs, doutores muito grande, é muito natural nascer uma startup e ter um doutor numa startup, né? Eu já vi startup de 3 pessoas que eram 3 doutores, Legal. né? Então é muito comum isso, né? Hoje é uma cidade que tem uma média de uma startup a cada 1.034 habitantes, enquanto a média nacional é de uma startup a cada 33 mil habitantes. Né? Então, é uma cidade que respira tecnologia, conhecimento, inovação, né? E isso é diferente, né? Então, a gente ficou muito impressionado com isso. É óbvio que esses números eles foram construídos também ao longo dos últimos anos, né? Eu tô falando de 7 anos atrás, quando foi a primeira vez que nós pisamos lá, quase 8 anos atrás. Foi 17 ou 18? Foi 17, né? Quase 8 anos atrás, já tinha, né, um número bem acima da média, mas esses números cresceram ao longo desses últimos anos. Esses dados que eu tô falando são dados Mais recentes. mais recentes, atualizados, né? E aí, assim, eu e o Anderson, a gente colocou na balança, falou assim, cara, a gente não vai conseguir fazer um projeto sem dinheiro em São Paulo. A gente não vai conseguir se posicionar tão grande quanto um Cubo, quanto um Habitado Bradesco, sem grana, né? São Paulo é muito mais caro. São Paulo, dificilmente a gente vai conseguir criar um projeto tão democrático, tão acessível, por conta das questões da própria cidade, de locomoção, de transporte, de acessibilidade, né? Então, por que não testar no interior, numa cidade menor, né? E aí a gente voltou na questão de ser um ambiente democrático, né? E aí a gente percebeu, conversando com algumas pessoas, que no interior, especificamente em São Carlos, acontecia uma coisa muito interessante, que as pessoas iam para lá para estudar, mas não ficavam em São Carlos, porque não tinham tantas oportunidades de emprego em São Carlos, né? Então as pessoas estudavam, faziam lá seus 4 anos de universidade e iam embora. Então a cidade ela não conseguia reter esse talento, né? Mas muita gente queria ficar lá porque a cidade é aconchegante, porque tem um custo de vida melhor, porque não tem as questões do caos urbano, né? Porque você consegue, o seu dia fica mais longo, mais Sem produtivo, né? E a gente falou, pô, essa questão da democratização, a gente pode fazer isso no interior também, né? De tentar ajudar a reter os talentos, de ser um ambiente que normalmente teria em uma cidade grande como São Paulo, no interior, que não tem esse tipo de ambiente ainda, né? Então a gente falou, pô, fazer no interior tá conectado com o propósito inicial do nosso projeto, né? E aí a gente decidiu pivotar. A gente decidiu fazer no interior, né? E aí a gente sentou com o Thiago Christoph e com o Vitor e falou, cara, a gente vai fazer esse projeto acontecer em São Carlos, né? E aí o que aconteceu? Eles colocaram essa notícia de que 2 empreendedores de São Paulo queriam fazer um hub de inovação em São Carlos num grupo de WhatsApp que existe até hoje, que é um grupo chamado Sanca Hub. O Sanca Hub é o ecossistema de São Carlos. Legal. Né? E existe esse grupo com centenas de empreendedores lá em São Carlos no WhatsApp até hoje, onde eles trocam informação, conhecimento e tudo mais. E aí, isso deixou muita gente, nossa, como assim tá vindo 2 caras de São Paulo para montar um hub de inovação em São Carlos, né? Então, uma turma ficou desconfiada,
né? O que é normal. E uma turma falou assim, pô, isso é legal pra cidade, né? E aí, essa notícia caiu nas mãos de uma corretora de imóveis da cidade, que é a Raquel, que trabalhava numa grande, uma grande imobiliária lá de São Carlos. E ela liga pra gente um dia e fala assim, caras, ó, seguinte, eu ouvi falar que vocês querem montar um hub de inovação em São Carlos. Eu tenho 5 filhos e eu não quero que meus filhos deixem São Carlos quando eles crescerem. E eu acho que esse projeto é importante pros meus filhos. Era tudo cooperou, né? Legal. Né? E eu quero ajudar vocês. O que vocês precisam? Eu falei, Raquel, a gente precisa de um imóvel. Ela falou, mas que tipo de imóvel? A gente falou, não sei, a gente gosta de Amsterdã, da Holanda, porque a gente fez um evento holandês aqui no Brasil e a arquitetura deles é legal. Mas a gente não tem dinheiro, não tem. Ela falou, não. Vamos lá. O que vocês estão procurando? Não, procurando um imóvel com uma característica arquitetônica diferente. Aí, passou 2 semanas, ela ligou pra gente e falou assim, ó, eu tenho um imóvel improvável e eu quero mostrar pra vocês. Vocês têm como vir pra cá? Tem, a gente pegou uma sexta-feira chuvosa, foi pra São Carlos. Aí a Raquel colocou a gente dentro do carro e levou a gente na fábrica. Só que a fábrica não era a fábrica bonita de hoje. Uhum. Era literalmente uma fábrica abandonada que parecia um campo de paintball. Não tinha telhado, não tinha piso, era escombro, tinha bicho pra caramba. Era um negócio horroroso, parecia um campo de guerra, assim, literalmente, né? E quando a gente pisou na fábrica, a gente ficou apaixonado. A gente falou, nossa, é isso. É esse o lugar. Né? E amplo, né? Muito amplo. Muito amplo, né? Daria pra revitalizar, tem a coisa de resgatar a história de um local icônico da cidade. Pertinho do centro da estação de trem, né? No centro, né? Literalmente no centro, né? Ainda assim, as pessoas falavam assim, nossa, não vai dar certo porque é longe, né? Fica a 2 quilômetros da USP, é longe. É a cabeça do interior. Eu sou de Bragança, é assim mesmo. 2 quilômetros da USP, é longe. E aí a gente apostou muito naquela edificação, né? E naquele mesmo dia, ela levou a gente para conhecer o dono do prédio, que é um empresário tradicional da cidade de São Carlos, né? Que investe em imóveis, investe em indústria têxtil, enfim, coisas do mercado tradicional. E aí a gente contou nossa história lá pro dono da fábrica, falou, ó, somos o Leandro e o Anderson, essa é a nossa trajetória, a gente conheceu tua fábrica e a gente tem a intenção de fazer isso na tua fábrica. Porém, só tem uma questão. A gente não tem 1 centavo e não tem garantia pra te dar. Nós somos clientes private do Serasa. Aí ele ficou em silêncio por uns instantes assim na mesa, né? E falou, ó, vou contar uma história pra vocês. Eu, quando comecei, eu fui nessa fábrica, que lá era uma fábrica de fios, né? Fui nessa fábrica pedir crédito pra comprar fios. E aí os donos dessa fábrica não me deram crédito. Passados muitos anos, eu avancei nos negócios, cresci, essa fábrica quebrou, eu fiquei rico e esses caras perderam tudo. E aí eu fui lá e comprei a fábrica, né? Então eu aprendi com isso que o dinheiro ele muda muito de mão e que você não pode subestimar as pessoas. E eu não quero fazer com vocês o que fizeram comigo e com o meu sócio. Que legal. O que vocês precisam? E aí a gente, opa, peraí, né? Temos um canal para abrir um diálogo aqui e tentar fazer esse negócio dar certo, né? E a gente virou pra ele e falou assim, cara, a gente não precisa de nada, só precisa de tempo pra conseguir viabilizar o negócio e você deixar a gente dizer que a fábrica é nossa. Que nós somos os donos da fábrica. Aí, beleza, faz aí o que vocês quiserem, né? Pode falar que a fábrica é de vocês. E aí, meu, com essa informação, a gente pegou e falou assim, vamos fazer um monte de evento na cidade, anunciar o Novo Lab, isso foi em junho de 2017, falar que a gente vai abrir no dia 18 de janeiro de 2018, cravar uma data e falar que a fábrica é nossa e que a gente vai fazer esse negócio acontecer. E aí, com a ajuda de um monte de gente da cidade, nós fizemos vários pequenos eventos para empresários, poder público, empreendedores, universitários, acadêmicos, para falar do lançamento do Novo Lab, né? Falar, ó, somos o Anderson e o Leandro, essa é a nossa trajetória, identificamos o potencial aqui em São Carlos de criar um hub de inovação por toda as características da cidade de São Carlos, ser uma cidade universitária, acadêmica, que tem startups, que tem talento, que tem potencial, né, que está no centro do estado de São Paulo, né, e que precisa de um ambiente como esse, né, para se desenvolver ainda mais. E aí somos os proprietários da fábrica, né, daquela fábrica abandonada, e vamos inaugurar no dia 18 de janeiro de 2018. Então, assim, cara, a gente ligou uma bomba relógio para nós mesmos,
sem ter garantia nenhuma, sem saber que o negócio ia acontecer ou não. Legal. E já começou a ter expectativa do pessoal em relação à abertura, então. Já começou a criar expectativa, né? E aí, assim, a gente virou um pro outro e falou assim, cara, ou a gente faz isso e ele acontece de fato, ou esses caras vão linchar a gente nunca mais pisa nessa cidade, né? E aí a gente começou a fazer um movimento de criar tudo que fosse possível para fazer o Novo Lab acontecer. Então, E precisava de investimento, Precisava de reformas Eu e ia tudo, perguntar né? o investimento, como que chegou até vocês pra... e aí o que a gente fez? A gente conceituou, que é o Novo Lab, como nós viemos do mundo de eventos, a nossa especialidade era vender patrocínio, comercializar patrocínio, né? Então o evento ele tem várias propriedades, ele tem os estandes, ele tem os patrocínios, ele tem os ingressos, né? E pra gente era muito importante ter o local e a data, porque eventos sem local e sem data não vende. Então por isso que era importante a gente falar que a fábrica era nossa e cravar a data do dia 18 de janeiro de 2018 pra dizer que nós vamos inaugurar, tem um deadline, né? E a gente precisa ter esses patrocínios, né? Então a gente desenhou as propriedades comerciais do Novo Lab, né? Que eram, posições de trabalho, espaços para startups e para empresas, patrocínios, né? Serviços de inovação, né? A gente começou com um braço de serviços de inovação, depois a gente fala um pouquinho disso, né? Mas a gente focou no patrocínio porque o patrocínio era o mais rápido, né? E aí, eu e o Anderson, a gente pegou uma lista de 400 empresas, dividimos em 2, né? Cada um ficou com 200 empresas, e aí fomos cold call, LinkedIn, marcando reunião. Naquela época a gente já estava morando em São Carlos, a gente decidiu mudar para São Carlos. Com família e tudo. Com família e tudo. Que legal. Porque por que a gente mudou para São Carlos antes? Para passar confiança Tinha que pro mexer. dono da fábrica e para as pessoas de lá de que a gente de fato ia fazer. Porque se a gente estivesse aqui em São Paulo falando que ia fazer um negócio lá, Distância. a gente não ia passar essa confiança. E no interior, essa relação de confiança ainda é muito forte, né? Então, eu fiz um contrato no fio do bigode lá com o proprietário da fábrica, né? Sem nada assinado. O mínimo que eu podia fazer era me mudar e mostrar pra ele, do tipo, estou aqui, morando aqui, trouxe a minha família e esse negócio vai acontecer, né? E aí, como a gente não tinha tanto recurso financeiro pra ficar se deslocando pra fazer reunião, porque vir pra São Paulo É um curso. o tempo todo custava dinheiro. Sem dúvida. Então a gente ativou o modo remoto antes da pandemia, né? E, call. Eu lembro que, tinha dia que eu fazia 10 calls por dia pra vender, né? E aí até que a gente bateu em 2 empresas, uma que foi a Roche Farmacêutica, que tinha lá a Stephanie, que era da área de inovação da Roche Farmacêutica, uma mina muito louca, ousada, que hoje tá na Roche lá na Alemanha, né? Que foi um cold call de LinkedIn. Foi uma mensagem que eu mandei pra Roche via LinkedIn, aí caiu nela, a gente marcou uma reunião, começou a falar, e ela se encantou com o projeto, e aí ela falou, eu tenho uma verba aqui de final de ano que vai expirar, e eu topo pôr nesse negócio, Que legal. né? E aí, por meio de alguns contatos, a gente chegou no Hamilton Bertelli, que era o CIO da Cartão Elo, né? Que também era um cara super ousado, e que viu a foto dos escombros e falou, esse projeto é legal, eu topo botar um dinheiro nesse projeto. E botou um dinheiro nesse projeto. E aí, com o dinheiro da Roche e da Elo, isso foi mais ou menos em outubro, novembro de 2017, nós iniciamos a reforma do primeiro galpão do Novo Lab, que era um galpão de 600 metros. Então a gente começou pequenininho. É aquele primeiro galpão na entrada? É o primeiro galpão na entrada. Legal. Então a gente falou assim, vamos criar o MVP, né? Usando o dinheiro da Roche e da Elo. Botar esse negócio de pé e depois a gente vai expandindo, né? E foi o que a gente fez. Eles teriam presença física lá também já ou não? Só o investidor? Na verdade, sim, tinha uma presença de marca, né? Perfeito. Então tinha marca da Roche e da Elo no início Que do super Novo Lab. legal. Se vocês pegarem um vídeo do Novo Lab, que tá nas redes sociais do Novo Lab da inauguração, vocês vão ver lá marca da vi. Roche, da Elo, Que né? legal. E aí a gente tinha um cronograma de entregas para eles também. Então nós fizemos hackathon para Cartão Elo, fizemos vários trabalhos de conexão de startups com a Roche e de mapeamento de desafios de inovação, né? Então tinha a presença de marketing entregáveis atrelados a isso e a gente conseguiu de fato cumprir, né, isso que estava no escopo, né? E aí a gente lançou o Novo Lab, não aconteceu no dia 18 de janeiro de 2018, mas a gente inaugurou no dia
1 de fevereiro de 2018. Ah, pertinho. Pertinho, né? Então teve um atraso aí de, sei lá, uns 10 dias mais ou menos, né? Mas conseguimos inaugurar e aí a gente conseguiu começar a trazer as startups e atrair as startups para dentro do Novolab. E aí as primeiras startups que foram a Liber Capital, a Calamar, né? E uma startup de games, de desenvolvimento de games chamada Grand Panda, que eram as 3 empresas que estavam na Venture Builder do Thiago e do Vitor Stabile. E assim começou o Novolab. Legal. Incrível. E até aproveitando aqui, né, falando do próprio ecossistema, que você já mencionou muito como aconteceu, mas olhando o ecossistema de inovação, né, o que isso representa para você na prática? São Carlos, né? Quando a gente falou assim de, pô, vamos construir um hub de inovação, né? Uma coisa era o lado de democratizar o acesso a um ambiente como esse, e o outro elemento era o seguinte, pô, a gente precisa estar num ambiente onde tenham cérebros que consigam produzir inovação, Uhum. né? Um hub de inovação, ele não é só um prédio espelhado bonito no melhor bairro de São Paulo, Exato. né? Ele é um ambiente que consegue atrair massa crítica, capital intelectual. Uhum. E aí que São Carlos fez muito sentido por conta desses dados que eu trouxe. De ter um PhD a cada 100 habitantes, de ter uma startup a cada 1.034 habitantes, de ter a USP, ter a Universidade Federal, ter lá o IFISP, que é o Instituto Federal, ter 2 Embrapas, né? Ter ETEC, ter FATEC, né? E além de São Carlos, né, no entorno daquela região ali, você pegar Araraquara, Rio Claro, Uhum. Ribeirão Preto, tem Unesp em Rio Claro, tem Unesp em Araraquara, tem 19 universidades em Ribeirão Preto, né? Então, quando você pega essa região que a gente chama de região 016, a concentração de capital intelectual, né, pesquisadores, cientistas, PhDs, é muito grande, né? Então, a gente falou assim, para produzir inovação, a gente precisa estar num ambiente onde tem gente que produz Exato. inovação. E São Carlos já tem esse reconhecimento. São Carlos foi reconhecida lá no governo Dilma como a capital nacional da tecnologia. Ela tem essa chancela até hoje, né? Essa chancela está sendo disputada por outras cidades, né? Campinas disputa por essa bandeira aí, né? Sim. Mas São Carlos está brigando para não perder isso e felizmente o governo atual de São Carlos é muito pró-inovação, né? Que bom. Então tá de fato A própria cidade gera o ecossistema, abraçando, né? Então, assim, existe um ecossistema poderoso em São Carlos, né? Exato. de empreendedores, de acadêmicos, de estudantes, de pesquisadores, né? E isso é fundamental para desenvolver inovação, né? Então a gente falou, com isso a gente cumpre a missão tanto do lado social, de reter talentos, de democratizar um acesso a um ambiente de inovação para quem não teria esse acesso, né? Então a gente abarca ali uma região do interior, né? Quanto de fato desenvolver inovação e entregar inovação para as empresas, porque tem massa crítica lá. Tem um ecossistema pujante, né? Isso é legal. Então, quando uma empresa ela se instala no Novolab, né? Ela não só aproveita o espaço físico, que é legal, que tem toda aquela história da fábrica, da revitalização, de resgatar um símbolo arquitetônico. Ela está inserida, além disso, ela está inserida num ecossistema que tem pesquisadores, universitários, gente que vai ajudar no desenvolvimento dos seus projetos de inovação, talento, né? Entendi. É por isso que um Santander, a Maita Tech está lá, porque tem talento, porque tem recurso, né? Então, a gente cumpre tanto o lado social quanto Sim. a promessa de entrega de inovação por conta disso. E qual o perfil das empresas lá, Leandro? Assim, startups, de que perfil? Mais software house e empresas grandes tem também? Sim. Hoje, assim, São Carlos revela muitas deep techs, né? E empresas de software, né? Então, grande parte das empresas que estão dentro do Novolab hoje, elas são empresas de software, desenvolvimento de software, né? Perfeito. Em diferentes áreas, né? O Novolab não é um hub verticalizado, né? Então, você pega, por exemplo, Piracicaba, por exemplo, que tem um hub de inovação. Piracicaba tem o Agtech Garage, que foi comprado pela PwC, né?
É um hub de agro. Só tem empresas conectadas ao mundo agro, que é beleza, é uma vocação na cidade de Piracicaba. São Carlos, a gente não cravou uma vocação, né? Lá em São Carlos, você vai no Novo Lab, tem startup desenvolvendo soluções de varejo, tem agora muitas startups desenvolvendo IA para diferentes aplicações, né? Tem startup desenvolvendo hardware, tem startup desenvolvendo produtos para healthcare, né? E tem fintechs, né? Tem lá desde a startup de uma pessoa só até um hub de desenvolvimento do Santander, Ah, que legal. né? Então, a gente tem um mix muito grande, assim, de empresas em estágios diferentes, desde o estágio inicial até o estágio mais avançado. Startups, de fato, que estão começando, até startups um pouco mais consolidadas. E labs de inovação e de desenvolvimento de médias e grandes empresas. Que legal. Né? E tem algum case marcante de startup que começou ali no Novo Lab e depois acabou voando? Como é que foi? Tem vários, né? Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal, contando um pouco de casos interessantes que aconteceram dentro do Novo Lab. Eu vou citar aqui alguns, né? A primeira startup que mudou para dentro do Novo Lab foi a Calamar, que foi essa startup chatbots do Thiago Christoph, né? Foi a primeira que mudou para dentro do Novo Lab e a primeira que quebrou dentro do Novo Lab. Ah, que legal. Né? Calamar. Calamar. Já não existe mais. Ela primeira que quebrou. 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 E a história dela ter quebrado é muito interessante. Porque no começo do Novo Lab, até hoje, né, nós recebemos muitos executivos e empresários de empresas que vão até São Carlos para conhecer o Novo Lab. E aí a gente tem toda uma dinâmica de receber essas pessoas, de elas passarem o dia com a gente apresentar as startups, né? E esse é o legal do Hub de Inovação, porque você consegue sair daqui de São Paulo, passar um dia com a gente e ver 20, 30 empresas num dia só. Né? É muito produtivo isso. E desde o início nós fazemos isso. E aí, lá em 2018, eu recebi um grupo de executivos do grupo Movile, né? Que era a holding dona do iFood, da Wave, né? Várias empresas do grupo, né? E que foram conhecer o ecossistema de São Carlos e o Novo Lab. Aí eu preparei uma visita guiada em todas as empresas que tinham naquela época dentro do Novo Lab. E a Calamar estava quebrando naquele dia, dando aviso prévio para os funcionários. Eram 10 pessoas, né? E aí, por alguma razão, a empresa deu errado. E o Thiago Christoph, que era o CEO, o empreendedor, estava demitindo a turma. E ele não quis se apresentar para o Grupo Movile. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer, né? Eu vou apresentar a Calamar pro Grupo Móvel. Eu sabia o pitch de todo mundo na época, né? E aí eu fiz o pitch da Calamar como se ela existisse ainda, né? E falei, o Thiago não pode receber vocês hoje porque ele tá ocupado ali, tá numa reunião, mas, a Calamar faz isso e aquilo, startup super legal e tal. E aí esse pessoal do Grupo Móvel foi embora. Aí eu fui almoçar. Quando eu voltei do almoço, 2 executivos do Grupo Móvel voltaram e chegaram em mim e falaram assim, Leandro, queria conversar com o Thiago, cara, que foi o único empreendedor que a gente não conversou aqui dentro. E aí eu abri a porta, eu olhei assim, eu vi o Thiago lá no fundo, numa sala, sentado, cabisbaixo, né? Porque tava dando aviso prévio pra galera, né? E eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Falei, vai lá, conversa com o cara. Abri a porta e deixei os caras entrarem. E aí esses caras ficaram 5 horas conversando com o Thiago naquele dia. E eu, nossa, o que tá acontecendo lá, né? O que tá rolando? E aí esses caras pegaram o telefone e ligaram pro Eduardo, que era o sócio do Fabrício Bloise, cofundador da Movile, que mora em Miami. Falaram, Eduardo, tem uma pérola aqui em São Carlos. A gente veio visitar São Carlos, tem uma pérola aqui que tá quebrando e a gente precisa salvar essa empresa e aproveitar esses talentos, porque esses talentos são maravilhosos, cara. E aí, assim, não dava tempo de comprar a empresa, fazer diligência, aquele processo todo de aquisição, de M&A, né? Mas eles convenceram o Thiago a fazer um acqui-hiring e assumir todo aquele capital intelectual, inclusive o Thiago, que se tornou o head da Movile em São Carlos. E aí, essa foi a chegada do iFood em São Carlos. Que legal. Então, eram 10 pessoas que se tornaram 30 e que depois se tornaram 120. E aí, o iFood criou um hub dentro da Novo Lab, com 120 posições, lá 700 metros quadrados, né? E contratou 120 pessoas em São Carlos, gerou emprego. Então, esse é um caso. Esse é um caso de acqui-hiring. O Magalu tem um braço lá também, não tem? Magalu também. O Magalu, o André Fatala,
que é o cara de tecnologia do Magalu, ele nasceu em São Carlos. Nunca morou em São Carlos, mas os pais dele estudaram em São Carlos, se conheceram em São Carlos. O André Fatala nasceu em São Carlos, e aí ele nunca morou lá, mas ele tem um vínculo emocional com São Carlos. Ele foi visitar o Novo Lab, e aí ele viu uma empresa chamada Stock Tecnologia, que era uma startup que desenvolveu uma frente de caixa para varejo. Se for em qualquer sorveteria bate de latte, que tem várias espalhadas aí pelo Brasil, o software que está rodando foi feito numa salinha dentro do Novo Lab em São Carlos pela Stock Tecnologia, que é um software de frente de caixa baseado em Linux. Legal. Né? Mais intuitivo, para diminuir fila, né? E aí o Magalu viu aquilo e falou, pô, vou comprar. E comprou. Aquilo virou um braço do Luiza Labs. Hoje o Luiza Labs está em São Carlos. O Kiko, que é o fundador dessa startup Stock Tecnologia, virou o cara do Magalu Cloud, né? É o cara que está criando e lançando o Magalu Cloud, e parte da estrutura do Magalu Cloud é em São Carlos hoje. Que legal. Né? Que legal. E aí tiveram outras várias histórias como essa, né? Por exemplo, a Predify, que era uma startup de predição de preços, que começou junto com o Novo Lab, no day one do Novo Lab, o Carlos, o fundador, numa mesa, sozinho, lá no Novo Lab, né? Que a gente liberou gratuitamente para ele nos primeiros meses, né? E aí ele foi crescendo, pegou uma sala, e aí ele vendeu para a Neogrid, que é uma empresa lá de Joinville, né? Entre tantos outros casos, Legal. né? Teve a Beta Learning, né? O Antônio Conserva começou lá no Novo Lab, a Beta Learning que foi vendida para ClearSale, que Legal. agora vendeu para o Serasa. Sim. Então, assim, vários casos bem legais. Legal. Né? E até te puxando agora para um outro tema, falando de cultura organizacional, né? Como você enxerga essa construção dos ambientes, falando de inovação, para empresas que normalmente têm um processo ali hierárquico mais fechado, né? Eles são mais resistentes. Como levar esse ambiente de inovação para essas empresas? A gente percebeu ao longo dos últimos anos, vendendo e implementando inovação nas empresas, que se a inovação ela não parte do C-level, dificilmente ela acontece. A inovação não acontece de baixo para cima. Ela acontece de cima para baixo. Sim. Né? Então, as empresas que a gente viu que a gente conseguiu trabalhar com inovação de forma mais bem sucedida foram as empresas que o C-level se envolvia com inovação e comprava essa bandeira. Sim. Né? E a gente tem um caso lá em São Carlos, por exemplo, da Piscin, que é uma indústria agrícola, né, de implementos agrícolas grande na região, que tem planta na Argentina e tudo mais. E o CEO, que é o Camilo, é um cara totalmente comprado com a inovação. Ele implementou o laboratório da Piscin dentro do Novo Lab, porque ele falou assim, o laboratório de inovação da Piscin tem que ser num ambiente de inovação e não dentro da empresa. Porque dentro da empresa você é engolido Sem dúvida. pelo dia a dia da empresa e pelos problemas da empresa. Então, essa turma de inovação precisa estar num ambiente onde está o universitário, a universidade, as startups, onde tem respirar, né? conteúdo, precisa respirar a inovação para trazer a inovação de fora para dentro. Sim. E eles estão conseguindo fazer isso. Eles compraram startup, eles criaram startup, eles estão implementando inovação de Legal. fora para dentro. Inclusive, tem um cliente na própria Maita, que eu estive almoçando recentemente, e eles também têm vivido esse case na prática, porque o head de inovação estava me compartilhando que ele só conseguiu navegar a inovação na companhia quando o C-level, né, entrou, e aí ele compartilhou que um dos diretores da companhia decidiu olhar para a área dele com carinho, e esse diretor, ele tem uma série de ideias, e levou até ele falou, cara, compra comigo, e aí ele então decidiu, né, dar um budget ali para ele, e agora eles estão vivendo inovação, inclusive a área de inovação foi a área que mais recebeu grana dentro dessa rodada de orçamentos, justamente porque um dos diretores disseram assim, cara, isso aí, eu quero isso na minha área. Começou na área dele, agora tá na companhia inteira. A inovação tem que ter um grande sponsor dentro da empresa. Tem que ter. Né? E um cara que... um executivo, uma executiva que tem uma autonomia, né, para bancar a inovação dentro da empresa. Senão a inovação não acontece. Né? Senão a inovação ela perde força. Né? Então, desenvolver inovação conectado a um hub de inovação, a um ambiente de inovação, que é o que a gente chama de inovação aberta, né?
Inovação fechada é quando você está lá olhando para os seus problemas e tentando você mesmo encontrar as soluções para o seu problema. Né? Inovação aberta é quando você se conecta a um ecossistema como o Novolab e aí passa a fazer inovação utilizando um ecossistema de startups que já está desenvolvido, academia, né, que a gente tem acesso, estudantes, né, capital intelectual que está circulando num ambiente como o nosso, né? E aí, com isso, você consegue acelerar ainda mais a inovação, né? Então, hoje, por exemplo, a gente ajuda empresas a desenvolver inovação usando todo esse arsenal de inovação aberta que o Novolab tem hoje. Você pode explicar um pouquinho? Inovação aberta especificamente, o que está envolvido? A gente sabe que tem o fato das empresas colocarem o desafio para o mercado e não tentar resolver sozinhas, né? Como é que isso acontece? O que a gente faz hoje, né? Hoje, a gente ajuda empresas a desenvolver inovação, então a gente entra na empresa e faz um diagnóstico de inovação para entender em que nível de maturidade ela legal. está. É tipo um assessment de inovação. É tipo um assessment, Perfeito. né? Tanto culturalmente quanto, de fato, em resolver desafios internos, né? Seja de produto, seja de processo, de serviço, né? Não importa, né? São desafios. E aí, a gente desenha um roadmap de inovação, prioriza, né? O que a gente vai tratar primeiro, né? O que é prioridade dentro da companhia para ser tratado, para desenvolver inovação. E aí a gente conecta com o ecossistema. Não é o Novolab que vai lá com os consultores e fica dizendo, é isso, é aquilo, vamos desenvolver isso aqui. Não, é o seguinte, você tem um desafio X aqui na área de compliance, vamos abrir esse desafio para o ecossistema, para as startups, para os estudantes, para as universidades, para os acadêmicos, inclusive, né? E vamos filtrar essas soluções e trazer para vocês, né? E aí a gente ajuda a implementar. Porque muitas vezes a startup, ela quer acessar uma grande empresa para ajudar a desenvolver inovação ou vender a tua solução ali para a grande empresa, mas ela não está pronta para isso. E aí o Novolab entra como uma camada de segurança para contratar essa startup, para contratar esse acadêmico, para contratar quem vai ajudar a desenvolver o desafio, né? Então a gente faz isso já há muitos anos para algumas empresas, né? A gente atende hoje médias e grandes empresas ajudando a desenvolver esse roadmap, fazendo esse assessment e desenvolvendo esse roadmap de inovação, mas conectando com agentes do ecossistema, né? Legal. O Novolab atua como hub mesmo, né? Mas um hub que dá as mãos e não deixa a área de inovação sozinha, né? Acompanha, né? Vai lá, acompanha, né? Se dá errado um projeto como uma startup, que nunca aconteceu, por incrível que pareça, né? A gente tem a obrigação de ir lá encontrar uma outra startup que consiga resolver aquele desafio, Que legal. né? Mas a gente nunca teve esse problema, né? Tudo que a gente até hoje levou para as empresas, né? As startups conseguiram endereçar, né? E a gente faz isso para startup, acaba sendo legal porque a gente é um gerador de demanda, né? Consegue gerar uma oportunidade, e para a grande empresa é legal porque a gente acaba encurtando essa procura por empresas, pessoas, projetos que resolvam os desafios. Legal. Eu ia te perguntar um pouco sobre conselho para líderes, mas a gente acabou falando aqui de como que o C-Level consegue impulsionar e tudo mais. Exato. Então, eu queria inverter a pergunta e te perguntar em relação aos jovens empreendedores. No seu caso, foi fantástico porque dinheiro não foi um problema ali para início, né? Vocês conseguiram resolver. Qual que é o caminho para o jovem empreender, e especificamente com inovação? Assim, a jornada empreendedora, ela é muito dura, né? Assim, não é que não foi um problema pra gente, assim, foi muito difícil pra gente, né? Porque apesar do dono da fábrica ter comprado a ideia e falar, a gente teve que levantar dinheiro. A gente primeiro levantou dinheiro vendendo, porque a gente não tinha lastro, não tinha um plano de negócios claro e não conseguia vender esse sonho para um investidor, né? Depois, quando o Novolab estava estruturado em termos de produtos, serviços, que eu conseguia mostrar uma geração consistente de receita, aí a gente desenvolveu um business plan e foi para o mercado captar recurso de investidores para poder fazer um trabalho de growth, de crescimento, né? Hoje o Novolab é um hub privado, é uma SA que tem conselho e tudo mais, mas essa jornada ela foi dura assim de ser construída, né?
o que eu recomendo para quem está começando, né, é, assim, testar muito rápido uma ideia. Hoje é muito fácil de testar uma ideia, né? Eu estava num evento semana passada, e aí um rapaz chegou para mim e falou assim, cara, eu sou do setor imobiliário, e aí eu descobri que eu gosto de comprar imóveis em leilão e transformar esses imóveis em Airbnb. Eu falei, legal, cara. Ele falou assim, só que ler os editais desses imóveis de leilão dá um baita trabalho, né? Às vezes você gasta um dia inteiro para encontrar esses editais, entender a oportunidade, saber como que você vai dar um lance. É burocrático, né? E ele falou assim, tem empresas que cobram R$2.500, R$3.000 por um curso que ensina isso. E aí eu criei um agente dentro do ChatGPT que me ajuda a ler esses editais. Legal. Né? E que me entrega O resumo ali. o resumo disso em 20 segundos. E aí eu Legal. vou certeiro. E aí ele falou assim, cara, eu nem sei atuar em startup, eu nem sei o que é startup, eu não, sabe, eu não vivo esse mundo, eu sou do mercado imobiliário. Mas eu criei isso, aí eu criei uma landing page e criei uma assinatura de R$79,90 e coloquei lá pra ver se eu vendi alguma coisa. Eu vendi 4. É um micro SaaS. Eu vendi 4 assinaturas disso. E aí eu me liguei que eu tenho uma startup na mão. E é isso, né? Muitas vezes Testou rápido, né? Exato, é testar rápido, né? Hoje em dia, com inteligência artificial, com, todas as ferramentas que a gente tem na mão, você consegue colocar um produto, um SaaS, no ar muito rápido e muito fácil e testar. E validar muito rápido aquela ideia para ver se tem aderência ou não. Eu falei pra ele, pô, se você tem 4 assinantes sem ter... Sem escalar, né? Já. sem divulgar, sem ter experiência nenhuma, tal, só resolvendo um problema que você tinha, né? Sim. Você identificou um problema que você tinha, você fez o produto Para você. para você, para aquela dor, né? E aí você tá conseguindo vender, se você agora estruturar melhor esse negócio, certamente você consegue escalar esse negócio. Então é testar rápido, né? Hoje em dia é muito fácil testar um produto, né? Hoje em dia tá tudo muito na mão, muito fácil, né? Então, usa inteligência artificial, tudo que tem de ferramenta disponível na internet que tá na mão e testa rápido. Legal. Né? Leandro, eu não queria terminar para te fazer uma pergunta. Assim, onde é que está o Mashable de hoje, né? Quais são as tendências para se manter atualizado em relação ao ecossistema de inovação e tudo mais? E depois você poderia fazer o convite para o pessoal conhecer o Novo Lab também. Claro. Cara, assim, eu tenho conversado com muita gente ultimamente e é quase que uma unanimidade que tá muito difícil acompanhar tudo. Todas as mudanças que estão vindo, né? O SXSW cresceu muito também nesses últimos anos, né? Muito. O SXSW lá em Austin. Agora, nesse momento, tá rolando o Web Summit lá no Rio, né? Tem um evento muito legal que acontece no Brasil, que é o South Summit. Já aconteceu agora no mês passado. Agora tem o Gramado Summit. Então, assim, tem bons eventos hoje de tecnologia e inovação que vale a pena ficar atento, né? E esses eventos são os lugares, de fato, para estar, se conectar e buscar conhecimento, né? Os próprios hubs de inovação são lugares para buscar conhecimento, né? Tem o Novo Lab lá em São Carlos, mas aqui em São Paulo tem Cubo, tem Habitat, tem Google Campus, tem o State, que está aqui pertinho da gente, né? Então, assim, em várias cidades tem bons hubs de inovação. Lá em Porto Alegre tem o Instituto Caldeira, lá em Recife tem Porto Digital, em Floripa tem a CAT. Então, assim, tem muitos ambientes de inovação muito bons que oferecem, além das residências para as startups e empresas, conteúdos, assim como o Novo Lab tem lá uma série de conteúdos gratuitos, né? Comitês, eventos e tudo mais, né? Então, esses lugares são lugares legais para se informar. E aí eu tenho conversado com muita gente que, assim, tá cada vez mais difícil acompanhar todas as mudanças, Hoje, sei lá, lança uma nova versão de uma inteligência artificial, semana que vem já é outra, na outra semana já é outra. Não é fácil acompanhar tudo isso, né? Toda essa... Mas eu acho que a coisa que tá mais pegando fogo nesse momento é IA, sem dúvida, né? Todo mundo só fala de IA. A IA
é uma nova revolução. A gente está vivendo uma nova revolução, assim, sem precedentes. A gente está vivendo história nesse momento. E a gente talvez não tenha nem... Muita gente não tenha consciência de que está vivendo história, porque a IA vai mudar tudo, absolutamente tudo, né? Vai impactar a vida das pessoas, né? Então, empregos vão deixar de existir, outros serão criados, né? Mas a forma como as pessoas podem utilizar da IA para criar coisas, para melhorar os seus negócios, reduzir custo, aumentar a eficiência, é impactante num nível que muita gente não tem essa consciência, né? Então, assim, a recomendação que eu dou é: não fiquem de fora desse assunto inteligência artificial, procurem estudar isso, procurem utilizar as ferramentas de inteligência artificial, porque isso vai mudar tudo. A gente não vai ver empresas mais com 1.000 desenvolvedores daqui pouco tempo, né? O desenvolvedor de software, criador de código, é o novo operário lá da Revolução Industrial que ficou sem emprego. Não vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso, né? Então, assim, não dá para ignorar a inteligência artificial, né? E aí muita gente me pergunta assim: pô, Leandro, e um ambiente como o Novolab, que é físico, como é que fica? Para mim, em tempos de inteligência artificial, a convivência vai ser uma coisa muito importante. Ainda mais, né? Ainda mais, porque as pessoas vão estar cada vez mais tecnológicas, conectadas, digitais, né? E a necessidade por se conectar, criar relacionamentos, trocar experiências no físico vai ser uma realidade também. A gente conversa com a IA no gogó, né? Exato. Com texto. E aí, sozinho, a jornada do programador é muito solitária ali, Exato. com código, né? E assim a gente precisa de mais interações. Exato. Então, ambientes físicos de convivência, como o Novolab ou como outros que possam aparecer, vão ser necessários. Porque as pessoas vão precisar desses momentos, né? Vai sobrar tempo para as pessoas se conectar. A inteligência artificial vai trazer tanta eficiência que as pessoas vão ter mais tempo também para poder ter um espaço na agenda para conviver, para trocar ideias, para tomar o café. Porque o tomar o café também é importante. Muito bom. Né? E falando em café, eu acredito que o caminho, então, para empreendedores e para as empresas é buscar o Leandro Palmieri no LinkedIn, te mandar uma mensagem direta e conhecer o ecossistema lá. Pode me adicionar no LinkedIn aí, Leandro Palmieri, LinkedIn, Instagram, eu respondo todas as mídias sociais. E fica o convite também para que vocês conheçam o Novolab, né? O Novolab está em São Carlos, lá no centro de São Carlos. São Carlos fica a 2h30, 3 horas, dependendo do trânsito, de São Paulo, né? Dá para ir e voltar no mesmo dia. Vale a pena a ida, porque você consegue ver muita coisa num dia só, né? Quem quiser conhecer mais sobre o Novolab também acessa o nosso site, o novolab.com, e as nossas redes sociais, que é tudo o Novolab. O Novolab no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, enfim, em todas as redes sociais. Legal. Leandro, obrigado novamente Eu que agradeço. pela oportunidade. O papo foi bem produtivo, né? Ótimo. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço e fico muito feliz da Maita estar dentro do Novolab São Carlos, aproveitando do capital intelectual, de tudo que acontece lá, né? E é isso, né? É uma empresa consolidada, né? Tentando extrair o melhor de um ecossistema, né? De inovação, de um ambiente como aquele, né? E é isso que a gente quer ver lá em São Carlos. Legal. Obrigado novamente. Para Eu que vocês agradeço. todos aí, obrigado. Fiquem até o próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.